E aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Eu queria falar um pouco com vocês hoje acerca das gravel bikes. Quais são essas bikes, qual o uso delas, quais são as diferenças dessas bikes para uma bike de estrada convencional. Roda a vinheta e a gente vai conversar sobre isso. Bem, gente, primeiro eu queria pedir perdão a vocês pela minha voz que não tá muito legal, mas é porque eu tô meio gripado, então você me dá esse descontinho. Mas eu queria bater um papo com vocês sobre essa bike ou esse tipo de bike que recentemente estourou aqui no Brasil, né? Na verdade, as gravel não são tão novas assim, é uma modalidade que já existe aí há algum tempo no cenário do ciclismo de estrada, e são bikes que são usadas principalmente para estradas de cascalho, né? Na verdade significa cascalho, né? Numa tradução direta aí do inglês. E esse tipo de estrada que você está vendo aí no vídeo, que normalmente são estradas feitas aí por um cascalho fino, né? Mas são bikes também que você pode usar em estradas de terra batida ou com a pavimentação ruim, paralelepípedo e por aí vai. Você já tem há muito tempo alguns tipos de bicicleta mais confortáveis, né? Você está vendo algumas aí, como a Roubaix da Specialized, como a Synapse, que eu já tive uma bike muito bacana da Cannondale, e algumas outras bikes como a Domania da Trek. São bikes assim extremamente confortáveis. Inclusive, como eu falei em paralelepípedo, essas provas clássicas, né, como Liège-Bastogne-Liège e como Paris-Roubaix, normalmente o pessoal vai estar usando essas bikes que são mais confortáveis. No entanto, as bikes de gravel, elas vêm para um uso assim mais extremo, né? Como por exemplo, quando você está fazendo um treino misto e você quer andar com ela parte na terra, pegar uma trilha, não uma trilha pesada, um rock guard, esse tipo de coisa, mas algo um pouco mais extremo do que uma bicicleta de estrada convencional suportaria, né? Quando você quer fazer uma cicloviagem também, você precisa carregar peso nessa bicicleta, você precisa que seja uma bicicleta confortável para cumprir distâncias aí maiores. Ou hoje em dia você tem inclusive até provas em percursos específicos para gravel. Então você precisa que essa bicicleta ela tenha algumas características um pouco diferentes. Mas para mostrar para vocês na prática, eu coloquei minha bike ali fora e eu vou virar a câmera tal e vou mostrar na prática para vocês algumas características que são específicas da bicicleta gravel. Bora lá! Aí galera, para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor aquilo que eu vou mostrar, essa daqui é a minha gravel, é uma Specialized modelo Daivage, tamanho 56. Essa daqui é a bike de ano 2018, ok? Primeira coisa acerca das gravel, elas, como você pode perceber, ela tem a frente um pouco mais alta. Eu vou falar sobre a geometria dela. Ela foi feita obviamente para ser mais confortável, né? Então se você vier aqui para frente, deixa eu tentar dar uma focada, esse tubo aqui vai ser maior do que uma bicicleta de estrada, justamente para ela ficar com a frente mais elevada, né? Você tem essa diminuição da altura aqui, você percebe que vai descendo, justamente para que o canote ele esteja mais projetado. Isso faz com que ele trabalhe um pouco mais assim, né, lateralmente. E a inserção dos stays aqui é um pouco mais abaixo, né, do que o top tube, faz com que essa bike ela possa trabalhar sendo mais confortável, ok? Algumas bicicletas elas têm de gravel, elas têm um amortecedor dianteiro, não é o caso dessa aqui, e algumas têm alguns outros mecanismos de suspensão, por assim dizer. Os modelos mais tops da Specialized, elas têm um amortecimento aqui, chamado de footer shock, ou seja, não vai estar amortecendo no garfo, mas aqui na espiga, faz com que a frente ela tenha um trabalhozinho. E alguns modelos, como por exemplo da Cannondale, tem alguns elementos aqui, que faz com que essa traseira ela tenha uma espécie de uma micro suspensão, ok? Um segundo aspecto que eu queria tratar com vocês é a questão dos pneus, que vai trazer mais conforto e também uma melhor ou mais capacidade, né? Essa bike ela tá com os pneus originais 700 por 30, mas ela tem um clearance que é justamente esse espaço aqui, tá vendo? Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Cabe um pneu ainda bem mais largo. Aqui embaixo você consegue perceber também que existe um espaço bacana para pneus ali. E aqui na frente o espaço ele é ainda maior,
Você percebe que existe aqui, ó, uma abertura bem grande para pneus. Essa bike, com essas rodas tamanho 700, ela consegue rodar com pneus até 40, se eu não me engano. Normalmente uma bike speed você vai rodar até 32, né? As graves você começa ali no 33 até 50, então você vai ter pneus mais confortáveis. Uma outra característica marcante dessas bikes são justamente os freios a disco. Ela está aqui com os freios da Tektro, perdão. Você pode ver lá, são freios de 140 milímetros. Você consegue enxergar ali a marcação, tá vendo? 140, tanto na dianteira quanto na traseira. Tá certo que muitas bikes de estrada hoje estão vindo também com freios de disco, né? Ao invés de freios no aro. São freios mais seguros, né? E é justamente o fato de ter os freios a disco que possibilita com que ela tenha esses espaços aqui maiores, né? Normalmente com freio de aro, que é aquele freio que pega aqui assim, você não consegue pneus tão largos. Uma outra coisa, essa bike, como é uma bike pensada para alguns pedais mais extremos e às vezes até mais longos, como cicloviagens, ela tem algumas furações a mais para bagageiros ou para água, né? Você percebe que esse garfo tem uma furação aqui e outra aqui, que é justamente para colocar suporte, a mesma coisa do outro lado. E aqui na traseira também tem essa furação aqui, tá vendo? Esse buraquinho aqui, rosqueado. Deixa eu tentar focar para vocês, que é justamente o local onde pega aqui bagageiros na traseira. E uma coisa que eu achei interessante é que nesse modelo específico, além da furação para as duas garrafas de água, ela tem uma outra furação aqui embaixo. Deixa eu tentar focar, mas também clarear um pouco para vocês. Aqui embaixo você consegue ver, tem dois parafusos, que é justamente para uma terceira garrafa de água, que pode ser necessário dependendo da distância do pedal que você vai fazer. E um último ponto é a transmissão. Como eu uso essa minha bicicleta mais em estrada e pego pouco chão, ela tá com uma especificação ainda de estrada, né? É um Tiagra, que ele tá rodando com câmbio Tiagra. Poderia usar aqui também um câmbio específico, né? Para gravel, que é o GRX, que tem inclusive versões de 10 velocidades. Mas eu optei, porque eu rodo mais na estrada, ficar com o Tiagra mesmo. E aqui eu tenho um cassete 1134 e tenho as coroas, como você pode ver aqui, 5034, ok? Mas normalmente as bikes de gravel, elas vão ter pé de velas um pouco mais compactos do que esse, que é um de estrada compacto. Ela normalmente vai estar rodando com 4832 ou 3046, às vezes até com somente uma coroa e com cassetes maiores, né? Normalmente 1136, 1140, 42, ou se for uma coroa só, até cassete de 50 dentes. Então vocês viram lá quais são as características da gravel, né? E de uma forma geral, comparando com a bicicleta de estrada, para encerrar, eu queria trazer para vocês quais seriam algumas vantagens e desvantagens. Entendam que isso daqui é uma concepção pessoal, tá? Pode ser que na sua opinião algumas coisas não façam tanta diferença assim. Primeira vantagem, ela é mais confortável, né? Para você que tem alguma questão de saúde, algum problema de coluna, enfim, vai ser uma bike extremamente mais confortável. Ela tem a capacidade de carga, né? Tanto pelo fato de ter as furações, mas também por ser um quadro mais robusto. Algumas bicicletas de estrada de competição, elas têm até um limite assim de peso do ciclista, então você não vai pensar em fazer uma viagem colocando peso, bagagem, tudo numa bicicleta que tem um limite de peso, né? Uma bicicleta como essa. Uma outra questão, é uma bicicleta que vai te trazer mais segurança nas frenagens, tanto pelo fato de praticamente todas as gravel do mercado terem o freio a disco, mas também pelo fato de você ter pneus mais largos e uma boa parte desses pneus com cravos, o que vai te trazer uma aderência melhor e obviamente uma frenagem mais segura. São bikes mais versáteis, né? Você pode circular em diversos tipos de pavimento e se for uma trilhazinha leve você consegue se meter lá no meio da galera do MTB também e tal, e vai ter uma boa desenvoltura na estrada. E uma coisa que
também é pessoal, é o fato que usa o mesmo padrão de pedagem do mountain bike, né? Você não necessariamente precisaria ter duas sapatilhas, mas eu já usei, muita gente usa sapatilha mountain bike no speed. A sapatilha, ela, além de mais confortável, você não tem aquela preocupação de machucar os tacos e tal, mas é o fato de que na gravel esse tipo de pedal que você usa. E por último, aquelas duas que eu considero como desvantagens, pode ter até mais que eu não tenha pensado. Se você pensa em mais vantagens e desvantagens, você pode deixar aí nos comentários. Mas duas, do meu ponto de vista, são assim, notórias. Primeiro, é que é uma bicicleta mais lenta, né? Sobretudo em subidas e planos. No plano, porque você está com a bicicleta mais pesada, para você manter velocidade, você vai precisar de mais força. Então, pode ser que você até consiga acompanhar um pelotão de speed, se você tiver com um preparo bom. Mas você vai estar fazendo mais força em watts mesmo, né, numa análise específica, do que aquela galera vai estar fazendo nas suas bikes de speed. E uma outra questão que representa uma desvantagem no caso do desempenho, né, também, é que você vai ter uma maior resistência ao ar vindo no seu corpo, porque como a gente viu, a posição dela é mais relaxada. Você vai estar segurando o guidão, você vai estar com o seu tronco um pouco mais ereto. Isso vai fazer com que você receba mais vento, tornando a sua pedalada um pouco mais pesada. Já as bikes de speed assim puro, né? Aquelas bikes de estrada pura, você vai estar um pouco mais agachado, né? Fazendo com que uma boa parte do vento ela passe por cima, né? Você vê que o ciclista de estrada ele vai estar numa posição mais aerodinâmica. Então é isso. É isso que eu queria falar sobre as bikes de gravel com vocês. Para mim tem sido uma excelente experiência. Estou muito contente, muito satisfeito, porque conforto para mim é algo primordial.